Quem nós somos e aonde queremos ir determinam nossas ações e nossas realizações. Uma vida com propósito é a mais poderosa de todas e a mais feliz. Mas a pergunta que muitos se fazem é: como descobrir meu propósito? Bom dia, soldados da madrugada! É muito comum você ver hoje em dia as pessoas falando sobre propósito e é muito comum as pessoas tentando descobrir qual é o seu propósito. Mas antes de responder à pergunta qual o meu propósito, eu preciso entender por que eu tenho que saber qual é o meu propósito. Eu quero te dar 2 motivos muito simples, mas antes de te dar os motivos, eu vou continuar o assunto com você. Pergunte a algumas pessoas o que elas querem da vida e a maioria esmagadora das respostas será ser feliz. Apesar de todos termos uma ampla variedade de respostas específicas, o que a maioria de nós deseja é a felicidade. No entanto, ela é a coisa que a maioria de nós menos entende. Não importam as motivações. A maior parte do que fazemos na vida se destina, em última instância, a nos fazer felizes. Mas entendemos tudo errado. A felicidade não acontece como nós pensamos. Olha que interessante. Martin Seligman, ex-presidente da Associação Americana de Psicologia, ele acredita que existem 5 fatores que colaboram para a nossa felicidade: emoção positiva, prazer positivo, relacionamentos, engajamento e significado. Engajamento e significado está relacionado ao meu propósito de vida. Então, dessas 5 coisas, ele acredita que o engajamento e o significado são as mais importantes. O modo mais seguro de encontrar a felicidade duradoura é se engajar mais no que se faz, encontrando meios de tornar a vida mais significativa. E a vida só tem significado se você parar de olhar para o seu umbigo e começar a olhar para o próximo, para o outro. Nós já falamos em diversos áudios aqui. Se eu quero me curar, uma das ferramentas mais poderosas de cura é quando eu deixo de pensar em mim e começo a pensar no outro. O que o outro está precisando? O que o outro está sentindo? O que eu posso fazer para diminuir o sofrimento das pessoas? E quando eu caminho nessa direção, eu começo a esquecer dos meus problemas e a focar no problema do outro. Quando nossas ações cotidianas atendem a um propósito maior, a felicidade mais poderosa e duradoura pode se realizar. Portanto, eu quero te dar 2 bons motivos para descobrir por que eu tenho que entender o meu propósito. Número 1, para você ser feliz. E número 2, para você fazer o outro feliz. Agora, olha o que a Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 20, verso 5. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Deixa eu traduzir melhor isso aqui pra gente. Como águas profundas significa que não é fácil de descobrir o propósito. Águas profundas não é qualquer um que vê. Você tem que mergulhar fundo para encontrar as águas profundas. Não é fácil de descobrir qual que é o propósito do meu coração. Mas mesmo não sendo fácil, eu quero te dar aqui hoje algumas evidências de qual é o seu propósito. Primeira evidência: as pessoas reconhecem em mim aquilo que eu faço como uma força. Eu me lembro de uma vez que eu falei na frente da igreja. Eu não tinha projeto nenhum, não tinha a menor ideia de quem eu era e nem de qual era o meu propósito. Mas eu me lembro daquele dia específico que eu falei algo na frente da igreja. E quando eu saí da frente da igreja, alguém me parou no corredor e disse: "Como você fala bem." Na hora eu olhei de forma esquisita. Eu falei: "Meu Deus, será?" Eu tive tanta dificuldade para ir, eu fiquei nervoso, a barriga doeu. Eu tremi lá na frente e eu nem acho que eu falei tão bem assim, mas a pessoa reconheceu em mim uma força, uma evidência de qual é o seu propósito. É a força que as pessoas reconhecem em você.
e que você acha tão normal, tão comum, que você acha que não é daquela forma que a pessoa está dizendo. Então a primeira evidência é as pessoas reconhecerem em mim uma força. Outra evidência, eu tenho um interesse natural sobre aquele tema. Pega uma pessoa, ou pega você mesmo aí, e vai para uma biblioteca. Qual é a sessão? Qual é a primeira sessão que você vai para uma biblioteca? Quando você vai comprar um livro, qual que é o tema daquele livro? Isso tem a ver com o seu propósito. Terceira evidência, eu carrego uma ferida ou cicatriz emocional no tema. Se eu ainda tenho uma ferida, não se tornou ainda o meu propósito. Mas se já é uma cicatriz, eu tenho certeza que aquilo ali pode ser o meu propósito. A ferida aberta não me dá autoridade para falar com as pessoas. Então, se eu entendo que aquilo ali é o meu propósito, eu preciso resolver as minhas feridas emocionais. Para que aquilo ali se torne não mais uma ferida, porém uma cicatriz. E a cicatriz emocional no tema vai me dar autoridade. Por que vocês me escutam? Porque eu falo de coisas que são do cotidiano, coisa que você sofre, que eu já sofri também. Por que você presta atenção naquilo que eu falo? Porque eu já vivi, eu já estive no fundo do poço, eu já tive depressão, eu já quis me matar, eu já achei que eu não valia nada. Mas eu descobri o meu propósito e agora a minha missão de vida é fazer você descobrir qual que é o seu propósito também. É caminhar na direção de curar suas feridas emocionais para que você use a sua história de vitória para resgatar outras pessoas, para curar outras pessoas, para alcançar outras pessoas, para levar Deus para outras pessoas. Quarta evidência do meu propósito, eu ajudo muitas pessoas de forma leve. O propósito nunca vai ser pesado na sua vida. Jamais o propósito vai ser pesado. Lembra da primeira evidência, que as pessoas reconhecem em mim uma força? Se as pessoas reconhecem em mim uma força, o meu menor esforço traz um benefício maior para as pessoas. Um áudio que eu faço ajuda muita gente. E para mim é fácil gravar esse áudio. É claro que eu gasto tempo, eu tenho que estudar, eu tenho que perseverar, às vezes não é tão bom assim, né, gente? Vocês sabem disso. Vocês estão aqui acompanhando todo dia, tem dia que o áudio não sai tão bom. Mas eu ajudo muitas pessoas de uma maneira leve. E última evidência que eu quero, mas também não são as únicas evidências a respeito do seu propósito. A última evidência que eu quero trazer é que você faria o que é necessário fazer, sem nenhuma remuneração. Se ninguém te pagar para fazer aquilo ali, você continuaria fazendo. O propósito não traz cansaço. O propósito, você tem um cansaço físico, e às vezes o cansaço vem pela falta de resultados, mas o propósito você faria completamente de graça. Não que você não tenha que ser remunerado pelo seu propósito. Não é assim que funciona. Inclusive, amanhã, no próximo episódio, nós vamos falar. Propósito paga as contas? Mas você falaria o dia inteiro sobre o seu propósito sem se cansar. E você faria o que é necessário fazer sem ter nenhuma remuneração para aquilo. Isso aí são evidências de qual é o seu propósito. Você tem uma tarefa hoje. Se você está em busca do seu propósito, gaste 15 minutos do seu dia, 15 minutos de hoje, refletindo sobre as evidências do seu propósito. O que eu faço que as pessoas reconhecem que é uma força em mim? Qual é o interesse natural que eu tenho sobre algum tema? Reflita sobre as coisas que nós falamos aqui nesse áudio de hoje. E como eu disse, no nosso próximo episódio nós vamos falar sobre propósito, se ele paga as nossas contas. E se você está descobrindo o seu propósito, se esse áudio trouxe algum norte para a sua vida, eu quero que você engaje. Me marque nas redes sociais, me mande no WhatsApp ou comente aqui no Spotify a palavra felicidade.